Validação e reconhecimento, distúrbios de imagem. Onde é que entra o narcisismo? E a questão de como tratar. Então são questões muito importantes na questão narcísica, no narcisismo. E isso vai ser tema da aula de hoje. Então te convido a assistir até o final, que eu acredito que vai ser muito bom. Então, me apresentando, eu sou Leandro, estudante de psicanálise. Estou no segundo ano de faculdade de psicanálise pela Uninter. E esses estudos, na verdade, fazem parte das aulas da faculdade. Claro, lembrando que acompanhando o meu canal não significa que vai estar graduado, né? Tem que se inscrever na faculdade. Mas, de qualquer forma, para ser um psicanalista, não basta ter a graduação, deixando bem claro. Me formei, sou formado em psicanálise, agora sou psicanalista. Não. Para ser um psicanalista, além da questão teórica que a faculdade traz, e é um estudo que tem que continuar para o resto da vida, ainda tem que passar por análise, e são anos de análise. O próprio psicanalista tem que passar por análise, tratamento, e ainda tem uma supervisão para você poder ser considerado realmente um psicanalista. Então, seja bem-vindo e vamos à aula. E aí o tema 3, que é a continuação da aula, da quinta aula da faculdade. E aí vai ser validação e reconhecimento. Então vamos ver o que o texto nos traz. E aí, o que diz aqui? Em nossa etapa sobre narcisismo, vimos que para a teoria freudiana, um desenvolvimento psíquico saudável depende de um equilíbrio adequado entre a libido investida no eu e nos objetos externos. Lembrando que o narcisismo patológico, o maior investimento está só em si. Não existe um investimento num objeto. Já para Kohut, acho que é assim que se pronuncia, quando os objetos do self, por exemplo, os pais, fornecem respostas empáticas e consistentes, a criança desenvolve um self saudável. A falta dessa resposta leva a um self frágil, que busca incessantemente validação externa. Diante disso, podemos afirmar que a validação e o reconhecimento dos outros ajudam a mover a libido do narcisismo primário para um relacionamento mais equilibrado com os objetos externos. Lembrando que o narcisismo primário ela existe, ela é muito forte nos primeiros meses de vida, quando o bebê não tem a noção de que ele é um ser separado da mãe, é como se fosse uma coisa só, e todo o desconforto que ele sente, ele sabe que é atendido. Então, tudo centra nele, como se fosse o vosso rei, sua majestade, ou vosso bebê, sua majestade. Só que daí com o tempo ele vai desassociando da mãe e vai percebendo que ele não é único no mundo. E é aí onde entra a saída dele do narcisismo primário para o narcisismo secundário, que é importante ter um investimento libidinal no eu, mas também é importante ter um investimento libidinal nos outros, em objetos externos. Então, só para te entender aqui a questão mais conceitual. Então, por isso que fala aqui, diante disso, podemos afirmar que a validação e o reconhecimento dos outros ajuda a mover a libido do narcisismo primário para um relacionamento mais equilibrado com os objetos externos. Então, é quando os criadores, os pais, eles validam e reconhecem a questão da criança. Caso essa validação não ocorra, serão utilizados mecanismos de defesa para proteger o eu, como a projeção e a formação reativa. Então, quando existe a questão da patologia, é quando o eu é frágil, essa pessoa. Ao pensarmos em uma pessoa que necessita de validação e reconhecimento constantes, o mundo digital, com suas múltiplas plataformas e redes sociais, cria um cenário ideal, pois o sujeito pode explorar infinitas possibilidades de ser sem ser. Olha que interessante. No sentido de que ela adotará identidades performáticas e superficiais, desconectadas de uma essência autêntica. De acordo com Giordano Filho, o principal objetivo dos indivíduos é a busca por admiração e amor, de modo tão instantâneo que nem ocorre uma reflexão se ele se sentirá melhor após muitas curtidas e elogios, prevalecendo o imaginário sobre o simbólico. Então, a busca incessante por validação pode levar a um comportamento compulsivo, pelo qual o indivíduo estará sempre à procura da próxima dose de reconhecimento, de modo similar a uma dependência. A aprovação digital torna-se uma moeda de troca.
uma forma de medir o próprio valor, mas que nunca realmente satisfaz de maneira duradoura. Lembrando que a gente nunca é completo. Nesse sentido, Benilton Bezerra Júnior nos diz que, numa sociedade tradicional, você sabe o que você é, quem você é, porque a sociedade lhe diz isso. Lembrando o grande outro, constituído por Lacan. Não é algo que caiba a uma instância interna definir. O seu lugar na hierarquia social é determinado para além das suas vontades. As coisas vão sendo impostas para ti, de uma certa forma. Numa sociedade individualista radical, esse princípio se torna fluido. Vivemos em imaginar em que cabe a cada um se fazer valer, se fazer reconhecer e, portanto, ficamos cada vez mais dependentes desses mecanismos de reconhecimento, cada vez mais dependentes do olhar do outro sobre nós. O que faz com que o sujeito viva permanentemente na busca de ser reconhecido, cada vez mais atravessado por essa insegurança que o olhar do outro precisa compensar. Isso é a essência do fenômeno do narcisismo nas sociedades contemporâneas. Não é tanto o mito de Narciso que se encanta com a própria imagem, mas é mais o espelho da bruxa da Branca de Neve, para o qual ela pergunta constantemente: existe alguém mais bonito do que eu? Então é uma descrição bem interessante. E ao sermos sem ser, experienciamos um vazio existencial que com o tempo se agrava e nos aliena. Estamos sempre em busca de algo que nunca realmente encontramos. O ciclo de insatisfação e busca incessante de validação, além de nos fragilizar, pode ser determinante no desenvolvimento de alguns transtornos e sofrimentos psíquicos. E é o que veremos nos próximos tópicos. E aí o tema 4 vem com distúrbios de imagem. Então, diante de tudo que já trabalhamos até agora, não temos dúvida que a cultura do narcisismo, aliada ao uso excessivo dos meios digitais, em que a primazia da imagem e a exposição constante são hipervalorizados, pode levar a transtornos e sofrimentos psíquicos, tais como ansiedade, depressão e diversas questões relacionadas à autoimagem e autoestima. Então, isso está muito bem claro na questão do distúrbio de imagem. Porque o que acontece? Quando não há validação da imagem, do que tu espera, do projeto do teu eu ideal naquela imagem, ou do ideal de eu, acaba tendo essa questão da sofrimento psíquico, que vai causar esses diversos sintomas. Então, dessa forma, resolvemos inserir 2 tópicos sobre tais questões. Agora iremos trabalhar alguns pontos sobre os distúrbios de imagem. Então, primeiro, para saber a relação do distúrbio de imagem, é importante saber a definição. O que diz a definição? Para podermos entender o que são distúrbios de imagem, torna-se essencial, primeiro, entender o que é imagem. E para a psicopatologia, ou melhor, que é imagem para a psicopatologia. Para Dalgal-Larrondo, imagem e esquema corporal são definidos como? E aí vem a nossa definição aqui. A representação que cada indivíduo faz do seu próprio corpo, essa percepção do próprio corpo é construída e organizada tanto pelos sentidos corporais externos e internos, como pelas representações mentais, afetivas e cognitivas, referentes ao organismo. Assim, a diferenciação entre o corpo físico objetivo, corpo anatômico, e o vivenciado, percebido subjetivamente pelo sujeito, é de suma importância. Então está falando que é importante a representação que cada indivíduo faz do seu próprio corpo. Então isso que em resumo é o que está trazendo. Depois explica que essa percepção do próprio corpo é construída e organizada tanto pelos sentidos corporais. Aí fala como é que essa percepção é construída, que fala que é pelos sentidos corporais externos e internos, representações mentais, afetivas. Aí, então é uma série de conjuntos que faz que a gente acaba criando uma representatividade de imagem. Então essa é a questão. E nosso esquema corporal é construído ao longo de nossa história de vida e envolve a forma como nossos pais, irmãos e pares nomeavam, significavam e valorizavam suas partes e funções. Então aqui já traz uma questão que o ambiente é importante. Nesse sentido, o esquema corporal está sempre ligado à experiência afetiva, imposta pela relação com o outro, além da história de vida e experiências culturais do indivíduo, de acordo com Dalgal-Larrondo. Então podemos compreender que os distúrbios de imagem no contexto psicopatológico
refere-se a alterações na percepção ou na representação que o indivíduo tem do próprio corpo. Então, na verdade, tu te enxerga de uma maneira diferente. Tanto aqui fala, ou seja, nas distorções em sua aparência física, particularmente quanto ao tamanho, forma e proporções. Então, tu tem uma outra ideia do teu corpo. E é importante ressaltar que tais distorções não estão alinhadas com a realidade objetiva. Tipo, tá diferente do que tu te percebe. Mas sim com uma visão subjetiva. Claro, o subjetivo é porque é uma coisa que tu tá enxergando, não é, mas é uma coisa tua. E frequentemente negativa, que pode influenciar profundamente o comportamento, as emoções e a autoimagem do indivíduo. Normalmente, quando falamos em distúrbios de imagem, as pessoas os associam aos transtornos alimentares, tais como anorexia nervosa e bulimia. Contudo, não há essa restrição, mostrando que não é só a questão da anorexia nervosa e bulimia que há uma distorção de imagem. E daí fala que pode ser, os distúrbios também podem ser observados em outras condições, como transtorno dismórfico corporal, pela qual a pessoa é obcecada por um defeito imaginário ou uma pequena imperfeição na aparência física, que geralmente passa desapercebida pelos outros, mas é uma fonte de grande angústia para o indivíduo. Então também passa por outras questões, não a distorção de imagem. A definição de distúrbios de imagem, portanto, está intrinsecamente ligada à percepção subjetiva que o indivíduo tem de si mesmo e a como essa percepção distorcida pode influenciar negativamente na sua vida. É uma coisa que ele se percebe de uma forma errada, uma forma diferente do que realmente é, e aquilo acaba impactando na vida do indivíduo. A cultura midiática, com sua ênfase em padrões estéticos idealizados e frequentemente inalcançáveis, pode exacerbar essas distorções, contribuindo para sua manutenção e agravamento. Porque o que acontece? Tem certas questões estruturais corpóreas que não vai chegar a uma perfeição, entre aspas, o que a questão das redes sociais nos traz. Não vai. Tem pessoas que podem fazer o que quiser, ela não tem a constituição corporal dela não é para isso. E assim mesmo olhando, a pessoa é normal, ela tá bem, ninguém se dá conta, mas no momento que ela tem essa distorção de imagem, e além de ter essa distorção, e daqui a pouco vê uma imagem daquela parte que ela tem um desagrado, por exemplo, e aquilo valoriza ainda mais, aí é onde a pessoa agrava a questão psíquica da pessoa que está assistindo aquela imagem, por exemplo. E aí vamos entrar nas características. Os distúrbios de imagem podem estar presentes em diversos transtornos e condições distintas. Sendo assim, não há como tecer um rol taxativo de suas características e nem afirmar que se alguma delas estiver presente, teremos diante de nós, necessariamente, uma pessoa com distúrbio de imagem. Então, por exemplo, se a pessoa tem alguma questão nela, não significa que ela tem um distúrbio de imagem. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, ressaltamos ainda que essas características podem variar de intensidade e manifestação e requerem uma abordagem terapêutica multifacetada para que possam ser compreendidas em toda a sua extensão, e não focada em apenas um item. Daqui a pouco tem que ter uma percepção mais macro. E aí, ciente de tal complexidade, vamos a algumas características. Distorção da percepção corporal, relação do corpo. O indivíduo tem uma visão irrealista, tipo, não é real, e geralmente negativa de seu corpo, nunca é positiva, acreditando que partes do seu corpo são maiores ou menores do que realmente são. Isso é a distorção de percepção corporal. Preocupação excessiva. Pessoas com distúrbios de imagem frequentemente demonstram uma preocupação obsessiva com o peso e a forma física, que pode dominar seus pensamentos diários e influenciar suas decisões e comportamentos. Há uma busca constante por um corpo ideal, frequentemente inspirado por padrões irreais promovidos pela mídia. E aí vem a questão da rede social, que intensifica essas questões, que antes até não se tinha tanto. Claro que antigamente, o que acontecia? As pessoas usavam roupas que meio que enganavam, mas só conseguia de partes, assim. Então, às vezes dava uma enganada, tudo, mas se a pessoa estava muito fora, não tinha como. Hoje, com as redes sociais, IA, e nem sei, não precisa nem ser IA, já há muito tempo existem aplicativos que amenizam certas características tuas,
abre uma possibilidade de tu criar uma imagem idealizada na internet. E aí a outra pessoa que está olhando, ela vai achar que aquilo é perfeição. E aí vai tomar como verdade aquilo e vai olhar para si e não vai achar aquilo. E é onde vem os problemas. Continuando, comportamentos compensatórios restritivos. Devido à distorção e à insatisfação com o próprio corpo, é comum que os indivíduos com distúrbios de imagem adotem para supostamente corrigir o que percebem como falhas, comportamentos extremos que serão frequentemente acompanhados por um ciclo de culpa e vergonha caso não consiga mantê-los. Aí a pessoa se sente culpado por não conseguir atingir o ideal, por exemplo. Por isso que vem comportamentos compensatórios restritivos. Impacto na autoestima e identidade. Pessoas com esse tipo de distúrbio tendem a basear grande parte de sua autoestima e valor pessoal em sua aparência física, levando a uma autoavaliação negativa constante. Essa dependência da aparência pode resultar em sentimentos crônicos de inadequação, vergonha e até desespero, especialmente se a pessoa não conseguir atingir os padrões de beleza que internalizou como centrais. Aí outra questão que vem, isolamento social e dificuldades interpessoais. Olha quanto problema, quanta questão que a pessoa sofre. Não é fácil. É muito comum, devido à percepção equivocada da imagem, que situações que envolvam a exposição do corpo sejam evitadas. O medo de críticas e julgamentos pode levar a um isolamento cada vez maior, ocasionando conflitos tanto na esfera familiar quanto na profissional. E boa pessoa com medo de se expor, ela acaba ficando mais retraída, às vezes não quer sair de casa, ou não interage tanto com a questão social, veste roupas mais largas ou roupas mais que, em tese, vai esconder os defeitos que ela acha que tem. Não tem isso. Comorbidades psicológicas. Tá? Distúrbios coexistem com outros transtornos mentais, tais como depressão, ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, transtornos alimentares, transtorno dismórfico corporal, entre outros. Aí as comorbidades psicológicas envolvem vários sintomas, ou vários distúrbios, na verdade. Resistência à mudança. Uma das características mais desafiadoras dos distúrbios de imagem é a resistência do indivíduo à mudança de percepção, mesmo quando é confrontado com evidências reais que o contradizem. Tipo, tu mostra pra pessoa, não, tu tá bem, não precisa. Mas quando a pessoa tem um distúrbio de imagem, por mais que fale, a pessoa vai resistir. Isso é o que o texto está nos trazendo. E acredito que seja mesmo. Né? Se deve, na maior parte das vezes, à natureza enraizada de tais distorções, uma vez que são sustentadas por padrões de pensamentos rígidos. Tratamento. Como podemos tratar pessoas com distúrbios de imagem, por exemplo? Vemos que os distúrbios de imagem englobam diversos tipos de transtornos e sofrimentos psíquicos. Então não há como apresentar aqui um tratamento padrão ou formas específicas para cada espécie de transtorno, porque lembrando que existe muita questão da subjetividade, a questão pessoal. Devemos ressaltar, contudo, que a melhor abordagem é a multidisciplinar, envolvendo intervenções psicológicas, psiquiátricas e médicas. Por exemplo, daqui a pouco o paciente vem num tratamento psicológico, que vai ajudar muito, mas talvez ele esteja numa angústia tão grande que num primeiro momento ele vai ter que aderir às medicações. E aí há um encaminhamento ao psiquiatra, ou daqui a pouco tem uma questão que está refletindo no corpo e aí tem que ir uma questão médica. Então, por isso que fala multidisciplinar. Então, ele vai tendo várias frentes para poder tratar a questão dele. E o objetivo principal do tratamento será auxiliar o sujeito a desenvolver uma percepção mais realista e saudável do seu corpo, além de tratar as possíveis comorbidades correlacionadas, que daí vem a questão do médico ou psiquiatria. É extremamente importante que o tratamento seja adaptado às necessidades individuais, levando em consideração, além dos aspectos clínicos, o contexto social e cultural do paciente. Então, por isso não existe uma regra, uma receita de bolo, porque vai muito de cada um. E aí, para finalizar a aula 5, entraremos com o tema 5, ansiedade e depressão. Isso é uma consequência muito grande nos dias de hoje. E estou para dizer que é um dos transtornos ou distúrbios mais em alta nos dias de hoje. Seria a doença moderna, a ansiedade e depressão. Diante de todo o conteúdo já trabalhado por nós, vimos
como nossa relação com o meio digital é complexa. De um lado, ele nos auxilia a possibilitar novas formas de ser, ajudando a conhecer novas culturas, interagir com pessoas que estão distantes de nós, trabalhar em locais que as barreiras físicas não permitiriam, entre tantas outras experiências. Então, aqui o texto está dizendo que tem os benefícios da questão da modernidade, da tecnologia. Só que, em contrapartida de outros, cyberespaço também é considerado como fonte importante de sofrimento. A exposição contínua a imagens e narrativas idealizadas nas redes sociais pode criar um ciclo de comparação prejudicial à saúde mental e tem sido apontada como um fator significativo para a ansiedade e depressão. Tendo isso em mente, vamos agora conversar um pouco sobre esse assunto. Definição e características. Em nossa clínica é muito comum nos depararmos com analisandos com quadros de ansiedade e depressão. Então devemos, portanto, compreender um pouco melhor o que elas são e quais as suas características. Então, para ver como é uma doença moderna, atual, e muito presente na vida das pessoas, tem um tópico só para isso, para eu perceber quando eu estiver na clínica com um paciente, que vai chegar casos assim. Dalgalarondo define a ansiedade como um estado de humor desconfortável, em que há uma apreensão negativa em relação ao futuro e uma inquietação interna desagradável. Aliado a isso, haverá também manifestações somáticas tais como desconforto respiratório, taquicardia, tensão muscular, tremores, entre outras, quando o nível já está muito forte da questão da ansiedade. Seria a crise de pânico, que é uma ansiedade nível hard. A depressão, por sua vez, é caracterizada por Dalgalarondo, que está escrito errado, por um humor triste, prostração profunda, desespero e uma capacidade de sentir prazer, seria a anedonia, e uma série de alterações na esfera volitiva, como desânimo acentuado. Essas características são desproporcionalmente mais intensas e duradouras do que as respostas normais de tristeza que ocorrem ao longo da vida, porque faz parte da vida, em alguns momentos, a gente ter tristeza. Isso é fato. A gente não veio ao mundo para ser sempre feliz. Então, são momentos felizes, mas também a gente tem momentos tristes. Isso faz parte. A questão é quando vira recorrente. Sintomas adicionais podem ser agrupados em diferentes esferas psicopatológicas, afetivas, de volição e somática. Mas em casos graves é possível incluir também sintomas psicóticos, como delírios e alucinações. Tem alguns casos que chega a esse ponto. Aí o texto vai nos trazer ansiedade, depressão e redes sociais. O que essas três questões estão interligadas? As redes sociais têm gerado nos últimos anos grande interesse e preocupação por parte de especialistas em saúde mental, uma vez que são plataformas que podem ampliar sintomas de ansiedade e depressão, principalmente adolescentes e adultos jovens. Vimos anteriormente que a necessidade permanente de validação e reconhecimento e o modo como as redes sociais são projetadas podem resultar em uma necessidade compulsiva de se estar sempre conectado, postando conteúdos interessantes que são repostados e comentados, recebendo likes e curtidas. Já Barlow, Durand e Hoffman apontam que os estressores sociais, como a pressão para se conformar às expectativas das redes sociais, podem desencadear vulnerabilidades psicológicas, que contribuem para o desenvolvimento da ansiedade e da depressão. Então, a constante exposição a conteúdos que destacam a vida idealizada de outras pessoas pode intensificar a sensação de inadequação e desamparo. Claro, imagina, já tem as suas frustrações, aqui está mostrando a questão de já está numa questão de vulnerabilidade. E aí tu te depara com pessoas que, em tese, estão perfeitas, estão em condições adequadas, é onde vai intensificar a questão da inadequação dela. Ela vai se sentir inadequada, não vai se sentir pertencente, ou não vai se sentir plena. E aí, levando a um ciclo vicioso, que traz o texto. Outro aspecto importante é o da solidão, que pode alimentar significativamente a depressão. Embora as redes sociais possam proporcionar conexões, elas muitas vezes promovem interações superficiais que não têm a profundidade emocional necessária para construir relações significativas, levando a sentimentos de isolamento e solidão. Às vezes aquela questão do ombro amigo, de ter alguém para conversar de fato, te ouvir.
ouvir todas as especificidades, ouvir todas as questões subjetivas. Então, essa é a questão. E aí onde vem a questão do isolamento e solidão. A relação entre redes sociais, ansiedade e depressão é complexa e bidirecional. Conexão social, acesso à informação, apoio, espaço para expressão pessoal e criatividade são alguns dos aspectos benéficos apontados que justificam o uso cada vez maior das redes sociais. E outros podem achar que o uso das redes sociais aumenta seus sentimentos de isolamento e desconforto emocional. Não temos dúvidas que as duas formas de olhar estão corretas e que o ideal seria o uso equilibrado das plataformas sociais. Porque também não quer dizer que seja no total maléfica, ela também é benéfica. A questão é equilíbrio. Então, devemos, portanto, aprofundar nossos estudos sobre o assunto, uma vez que, apesar do impacto negativo ser mais evidente em pessoas mais vulneráveis, todos sofremos em alguma medida seus efeitos. Né? Apesar de um ser mais, outros menos, mas está sendo afetado. Dessa forma, o impacto negativo das redes sociais na saúde mental não pode ser subestimado. E não podemos nos esquecer que o suicídio é um desfecho trágico que está frequentemente associado a transtorno de humor, como a depressão. Lembrando que tem aulas exclusivas não, tem aulas falando só sobre a questão do suicídio, que há muito boas aulas. Então, te convido também a maratonar essas aulas. Então, como a depressão, e que podem ser exacerbados por fatores relacionados ao uso das redes sociais. A sensação de desamparo e desesperança intensificada por interações online negativas, pode aumentar o risco de suicídio, especialmente entre os jovens que são mais vulneráveis à pressão social digital. Isso está muito mais em voga entre os jovens. Porém, na minha humilde opinião, acredito que isso já está além da juventude, já está entrando numa questão mais pessoas da minha idade, por exemplo. Então, acredito que não está só na juventude. Claro que a juventude está mais porque ela já nasce com a tecnologia. Eu já vejo muitos pais, enquanto bebês, quando tem os filhos bebês ou pequenos, 2 aninhos, já estão com o celular na mão. Eu, particularmente, eu acho horrível isso. Mas, enfim, não tem estudos, eu não pesquisei se tem estudos sobre isso. Mas uma questão lógica, pelo menos na minha cabeça, que isso não é uma coisa boa, não. Bom, aí Dalgala Rondo afirma que estudos epidemiológicos indicam que de 15 a 40% das pessoas com depressão já tentaram alguma vez o suicídio. É muito grande. Então imagina, vamos botar 2 pessoas a 4 pessoas, de 2 a 4 pessoas a cada 10 com depressão já tentaram alguma vez suicídio. Então, por exemplo, a cada 10 pessoas com depressão, de 2 a 4 já tentaram. Outros estudos mais completos sobre suicídios revelam que 60% de todos eles são realizados por pessoas com depressão. Então imagina, a cada 10 pessoas que se suicidaram, 6 tinham depressão. 6 pessoas a cada 10. Então, primeiro, já se fala que a cada 10 pessoas com depressão, 2 a 4 tentam suicídio. E das que consumaram, pegando 10 pessoas que consumaram, 6 tinham depressão. 6. E ter a doença aumenta em 20 vezes o risco de suicídio. Claro que o suicídio não precisa estar só deprimido. Tanto é que tem as outras 4 que se suicidaram sem estar deprimidos. Mas ter a doença já aumenta em 20 vezes, conforme estudos. Então é imperativo, portanto, que continuemos a estudar profundamente tais questões. Não podemos nunca desvincular o aspecto social da nossa clínica, por mais que existam especialistas da nossa área que defendam que psicanálise é essencialmente individual. Claro, porque a psicanálise ela enxerga a questão da subjetividade da pessoa, mas a gente não pode esquecer que existe uma questão mais complexa em torno daquela subjetividade, que influencia na subjetividade. Essa é a questão. E aí, finalizando na prática, que é sempre as aulas trazem 5 temas e mais uma questão prática, veremos agora um recorte clínico
E dessas aulas do narcisismo e a cultura midiática, sempre na prática está trazendo um recorte clínico. Estou achando bem interessante. Então vamos ver o que o texto nos traz. Teremos agora um recorte clínico de como questões de imagem estão presentes em nossa clínica. Ressaltamos que todos os dados e nomes foram alterados para que a privacidade e a confidencialidade fossem preservados. Aqui os nomes são fictícios, mas a situação é real. Jaqueline e Felipe, casados, procuram Teodora para iniciar uma análise de casal. Questões financeiras estão minando a relação, apesar de Felipe não entender o motivo, pois ambos trabalham e têm bons salários. Jaqueline é a responsável pelas contas domésticas e afirma que realmente o salário dos dois não é suficiente. Após algum tempo, Felipe vai sozinho a uma sessão para contar que Jaqueline havia feito uma grande cirurgia plástica escondida dele, mas que não havia dado certo e ela estava internada em estado grave. Ela estava desviando dinheiro de casa havia algum tempo, pois seu objetivo era ficar com o corpo de uma modelo, pois acreditava que assim ele a amaria. Olha que complexo. Tanto o caso dela como o caso dele. Então aí tem duas subjetividades. A questão dela, da questão da não aceitação da imagem dela, acreditando que o marido ia deixar de amar ela. Então ela acabou desviando dinheiro meio que escondido, porque sabia que estava nessa questão financeira, sabia da questão financeira. Então ela sabia que ela teria problemas com ele na questão financeira, por isso que ela fez escondida. Olha que loucura. Enquanto ele, a questão que traz aqui, que ele vai do desabafo dele, que ela fez tudo escondido, coisa e tal, que ele não sabe o motivo da questão da crise. Então ele também não entende o que está acontecendo. Então há uma situação dos dois. Então, finalizando aqui já do texto, é um resumo de tudo. Mas era isso, espero que tu tenha gostado, tenha aprendido muito na aula de hoje. E aí te espero na próxima aula, aula 6, a última aula da disciplina do narcisismo e a cultura midiática. Então, só resta agradecer e te espero na próxima. Até mais!